O jornal O Imparcial existe há 72 anos e atende, além de Presidente Prudente, 33 cidades da região. Hoje você vai acompanhar a rotina de produção do jornal e entender como funciona uma redação. A primeira parte fundamental do processo jornalístico é a produção da pauta, que nada mais é do que um guia para o repórter produzir as reportagens. A minha função é levantar o assunto, e as informações preliminares. Onde acontece, o que acontece, com quem o repórter pode falar. A partir daí, eu encaminho essas informações para o repórter e ele vai até o local, ou dependendo da distância, faz por telefone, por e-mail mesmo. A matéria-prima do jornalismo é a informação, mas nem todo fato pode virar uma notícia. Prova disso é que apenas 40% das informações que chegam à redação são aproveitadas. Portanto, a palavra de ordem é seleção. O primeiro critério que nós avaliamos é de interesse público. Um assunto que esteja relacionado a várias pessoas e que nós, de alguma forma, possamos ajudar para a solução deste problema. As informações chegam à redação por meio de diferentes fontes. São pessoas de diversos setores da sociedade e em diversas profissões e que sempre tem alguma coisa para contribuir. Nos liga, nos informando e tal, ou nós também entramos em contato com elas perguntando se tem alguma sugestão. Após a apuração preliminar do pauteiro e a confecção da pauta, é hora do repórter ir a campo. É na rua, no contato com as pessoas, que o jornalista vai testemunhar a realidade descrita na pauta. No local, sentindo a pessoa, olhando no olho dela, você vai saber exatamente qual é a intenção daquela reclamação, daquela solicitação e vai saber permear aí o que você vai escrever para aquela matéria em específico. É onde você descobre, às vezes, uma pauta que a princípio seria muito simples aos olhos do repórter, ali ele descobre a pauta que vai ser a manchete do dia. É essencial ao repórter ser curioso, incansável, não ter medo de perguntar e sempre perguntar. É importante que a gente tenha humildade, acima de tudo, para perguntar, por mais que a pergunta possa parecer obsoleta ou até boba, mas é o repórter que acha que tem conhecimento pleno sobre as coisas ou tem vergonha de perguntar, ele está suscetível a errar e a errar com frequência. E se você estiver atento, você pode ir lá capturar boas imagens, e levar para o jornal, como sugestão de uma pauta ou até de um furo de reportagem, Então eu acho que a principal característica é a atenção, tem que estar sempre atento com o acontecimento. Os imprevistos acontecem. É preciso muito jogo de cintura, dedicação e paixão pelo que faz. Na nossa rotina a gente aprende a lidar com isso, aprende a peneirar aquilo que é bom, aquilo que não é, a passar por cima dessas questões e saber que o que mais importa realmente é o interesse público. De volta à redação, hora de escrever o texto da reportagem que vai ser revisado pelo editor. Cada jornal tem várias editorias. Aqui no Imparcial nós temos 4 editorias, são 4 cadernos. O primeiro caderno são as notícias do Brasil e do mundo. O segundo caderno é o Cidades, que tem as matérias regionais e locais, são matérias de Prudente e região. No primeiro caderno também a gente tem outra editoria que sai junto com o primeiro caderno, que é a de esportes. E o outro caderno, que é o meu, que eu faço, é o caderno de cultura, que é o caderno 2. Então, nesse caderno 2, na editoria de cultura, entra música, entra teatro, entra moda, entra vários assuntos nesse caderno de cultura. E aos domingos é publicado o caderno de turismo. O editor é o filtro final da reportagem. A pessoa tem que ter muita atenção, exige um cuidado muito grande na hora de editar o material para não sair nenhum erro. E também eu tenho que priorizar o que é mais importante. Matéria editada. Agora vem a diagramação. A diagramação nada mais é do que um projeto de como que vai ser a página do jornal. Se você vai construir uma casa, tem que ter um engenheiro para fazer a planta. Aqui nós somos praticamente o engenheiro do jornal. Tanto é que a gente faz um cálculo das matérias, dos textos, das fotos, o tamanho que elas têm que sair na página. Daí é importante que eles montam de acordo com o que foi diagramado. Então, é uma facilidade para o pessoal da composição.
A composição pega o material, né, através do computador, e vai montando. E depois de pronta a página, a gente dá uma última passada de pano, que fala, né, que é a revisão, e manda para o RIP. O RIP é esse computador, que daqui ele passa para outra máquina ali, que é onde vai queimar o filme. Esse filme é colocado num cartucho, né, ele é envolto num cartucho, cabe uma média de 13, 14 metros cada cartucho. E esse cartucho depois ele é levado para uma outra máquina, que é para revelação. E depois dessa revelação ele é montado, né? E depois de montado ele leva lá para baixo de novo para fazer a gravação das chapas. E essa chapa é colocada na máquina rotativa onde vai rodar o jornal. Recapitulando, Todo início começa às 8 horas da manhã na redação e passa por várias etapas até chegar aqui na impressão, né? Aí tem redação, paginação, tem parte de montagem de jornal, tem a pré-impressão até chegar na nossa mão. a parte de impressão é mais operacional. As matrizes são colocadas nos cilindros das máquinas. Aqui no Imparcial, são 8 funcionários no parque gráfico. Eles começam a trabalhar às 10 horas da noite e só acabam por volta das 4 horas da manhã. O processo de produção do jornal que você recebe em casa e que está nas bancas tem um retorno gratificante para o jornalista. O feedback da população e a prestação de serviço público motivam as redações. Pela praticidade, né, e a gente sempre lê o jornal há muito tempo, pela tradição, e eu costumo ler o jornal impresso mesmo. Como impresso, eu acho que tem mais facilidade de você ver ele, você acaba lendo ele e se inteira de tudo que está acontecendo, né? Os anúncios, as notícias que a gente às vezes não tem tempo de ver na TV, a gente consegue acompanhar no jornal. Eu acho que o conteúdo do jornal impresso, eu acho tem mais assim, informação do que a internet. A internet acho que é mais um resumo. No outro dia, quando o leitor pega informações, principalmente que são inaugurações de eventos, coisas factuais, o que ele espera do jornal é que a gente, além das informações que rádio, internet, TV já deram, é que a gente traga alguma coisa diferencial, né? Algum olhar diferente, uma posição diferenciada sobre aquilo. Então eu acredito que esse é o maior diferencial do jornal. Além do papel, funcionar como um documento histórico, né? O jornalismo é uma profissão séria e indispensável para a sociedade. Portanto, exige responsabilidade com o que é notícia e responsabilidade com o nosso leitor, de achar que o nosso trabalho realmente é importante para a comunidade da mesma forma que a comunidade é importante para o nosso trabalho. No jornalismo, não existe trabalho individual. Um ajuda o outro a revisar, a ver os erros. Às vezes um tem um contato que o outro não tem, né? Então, você está com essa matéria, eu já entrevistei fulano, então eu tenho o telefone. Eu acho melhor você falar com essa pessoa do que com essa. Então, é um trabalho em equipe, um ajuda o outro, porque no outro dia é o nome do jornal que vai estar nas bancas, é o nome do jornal que vai estar em jogo. Não é assim o individual, porque foi eu que escrevi essa matéria, eu que errei, ou eu, entendeu? É o imparcial. Comprometimento é a palavra-chave da equipe. A gente está todos os dias tendo essa preocupação de trabalhar com a verdade, né, mais absoluta, com a melhor apuração que a gente tem, porque nós nos pautamos com a credibilidade, né? Então, esse é o nosso maior desafio, manter o nome que a gente conquistou nesses 72 anos todos os dias. O jornalista mais antigo do Imparcial é o seu Barbosa da Silveira, o mestre, como é conhecido carinhosamente pelos colegas da redação. Eu entrei aqui no dia 1º de outubro de 1966, né? E entrei a pedido do Geraldo Soler, que na época era o gerente do jornal, para fazer revisão. Mas logo no final do mês de outubro já comecei a fazer as primeiras matérias e em 1967, em abril, comecei a coluna social. A minha coluna, você vê uma fotografia de uma madame aí da cidade e embaixo você vê uma fotografia de uma moça que é empregada doméstica. Eu não faço distinção de jeito nenhum. Distinção é uma palavra que não combina com jornalismo,
uma profissão que tem como meta trabalhar a pluralidade das vozes da sociedade. Por isso, a formação acadêmica é muito importante. Nada melhor do que o conhecimento acadêmico, que dá uma visão melhor tanto da formação teórica quanto também na questão ética, né? Então, no jornal mesmo, essa seleção, que tem muitos estudantes que ficam preocupados, hoje não vale mais o diploma, mas o que a gente percebe é que o próprio mercado exige isso como uma qualificação para estar entrando dentro da empresa.